Bom dia! Hoje começarei uma sessão de temas que vou chamar Coisas que a Universidade Federal de Medicina não me ensinou. E hoje começarei pelo mais importante, que são doenças inflamatórias, doenças autoimunes. Aí você pode colocar aí dentro desse tema síndrome do ovário policístico, endometriose, doença de Hashimoto, né? O hipotiroidismo de Hashimoto, as artrites, a psoríase, as doenças, as rosáceas. Então hoje, diferente do que sempre viram, né, como tratar uma doença com remédios, hoje vocês vão entender a causa do problema, para você eliminar a causa do problema e não ter mais o problema. Vocês já devem ter escutado a importância do intestino, da flora bacteriana, da microbiota intestinal. Então, por que ela é tão importante assim para o nosso organismo? Porque descobriu-se que a gente tem 10 bactérias no nosso organismo para cada uma célula do nosso organismo. Ou seja, a gente tem mais bactérias do que células e bem mais. Então, com certeza, isso não é uma coisa à toa, né? Isso é uma coisa com motivo. Por isso que o intestino já foi chamado de o segundo cérebro, quando na verdade talvez seja o primeiro cérebro. Lembrando que bactérias são seres vivos que têm um genótipo, né? Portanto, nós temos mais material genético de bactéria do que nosso próprio humano dentro do nosso organismo. Existe um livro que chama Nós Somos 10% Humanos, que explica um pouco dessa questão genética. Bom, então onde tudo começa? Já parece que me está óbvio que começa lá no intestino, né? O que acontece? Você tem bactérias defensoras, bactérias boas, vamos chamar assim, e bactérias patológicas, doentes. Quando acontece um desequilíbrio e as bactérias doentes passam a se sobressair sobre as bactérias saudáveis, você tem a famosa disbiose intestinal. O funcionamento é assim: lá no seu intestino, as bactérias elas ficam revestindo todo o epitélio intestinal e não deixam com que partículas estranhas entrem dentro do seu organismo. Porque essas partículas estranhas, geralmente proteínas, que são moléculas grandes, elas acabam gerando uma reação do seu próprio organismo contra aquelas proteínas, que são reações autoimunes. Então você já deve ter ouvido falar que a gente quebra proteínas em aminoácidos, a gente sempre quebra os macronutrientes em pequenas partículas para que elas sejam absorvidas através do trato gastrointestinal. Já era de se esperar que se a proteína passasse inteira para dentro do seu organismo, através do seu intestino, através da abertura das gap junctions, você ia responder contra aquilo, porque aquilo é uma coisa estranha ao seu organismo. E essa resposta é uma resposta inflamatória, uma resposta autoimune através de imunoglobulinas. E o que gera essa quebra da barreira e a passagem dessas macromoléculas para dentro do seu organismo? Os alimentos que lhe geram processos inflamatórios que destroem a sua barreira, que destroem a sua microbiota intestinal e acabam gerando um processo inflamatório local com a abertura dos canais e essa passagem. Quais são os alimentos que fazem isso? Os alimentos que sabidamente são inflamatórios, então o glúten, o açúcar, alimentos como milho, soja, amendoim. E existem alimentos que são individualmente um problema para a pessoa. Então existem exames laboratoriais para verem isso, né? Eu já falei que lá na clínica tem o teste, o Food Detective, que já vê 60 tipos de alimento, é um exame rápido, mas existem exames sanguíneos que vêm até 271 tipos de alimento. Eu vou postar um aqui de uma paciente que tem bastante problema autoimune e inflamatório, e vocês vão ver que bastante tipos alimentares nessas pessoas geram reações inflamatórias e, consequentemente, doenças autoimunes posteriores.
Aí muita gente fala assim, não, mas o trigo era comido desde a época de Cristo e tal. Então, para que servem modificações genéticas? Para tornar aquela molécula mais resistente, para durar mais, para não estragar com facilidade. Então a molécula hoje do glúten, ela é diferente, ela é resistente, e é por essa resistência que ela passa inteira para dentro do seu organismo, porque ela não é digerida, ela não é quebrada em aminoácidos. Bom, e ao passar para dentro do seu organismo essas moléculas inteiras, o seu corpo, não entendendo aquilo como um ET, um extraterrestre, vai lá e ataca aquilo com anticorpos para tentar destruir aquilo. E seu corpo, como máquina inteligente e perfeita, ele pensa assim, pô, vai que esse cara come isso aqui de novo, eu vou guardar já esses anticorpos para não ter que ficar produzindo toda hora. E ele deixa lá uma reserva de anticorpo contra aquilo. E o que acontece? Proteínas fazem um negócio que chama similaridade de molécula. São moléculas similares. Por quê? Porque são constituídas de aminoácidos. Então tem uma célula lá da sua tireoide que ela parece com aquela molécula do glúten. E uma hora esse anticorpo pode confundir a sua tireoide com a molécula do glúten e atacar a sua tireoide. As células da sua tireoide são destruídas e agora você tem uma tireoidite de Hashimoto, um hipotireoidismo. Sua tireoide não funciona bem. Agora faremos uma observação ou duas observações importantes. Uma, pessoa que tem um hipotireoidismo geralmente vai ter outros problemas autoimunes ou tem outras doenças inflamatórias. Então você pode reparar que se a pessoa tem hipotireoidismo, se for mulher tem uma síndrome do ovário policístico, uma doença inflamatória, ou uma endometriose, é uma pessoa que incha com facilidade, é uma pessoa que tem inchaços abdominais, problemas intestinais. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que responde mal a alguns tipos de alimento que ela está ingerindo e aquilo fica gerando inflamação, que é o grande problema de saúde. E inflamação faz o quê? Você já teve inflamação de garganta, você sabe. Incha, sua garganta, sua amígdala incha. E o outro problema é, se você continuar comendo o que lhe gera reações e inflamações, você vai ter outros problemas autoimunes, você vai ter artrites, psoríases, rosáceas e outros problemas. Ok, Dr. Rodolfo, então o que fazer? Fazer os 4 R's. Retirar, parar, reinocular e repor. Retirar tudo aquilo que lhe gera inflamação, que não faz bem para você, indivíduo. Para isso eu vou mostrar ao final aqui um exame que dá 271 tipos de alimento, mas também no dia a dia você consegue descobrir tirando e colocando alimentos da sua alimentação. Então esse sem dúvida nenhuma é o passo mais importante, porque não adianta fazer os outros 3 se você não tirar aquilo que está gerando todo o processo, né? Os outros R's seria você reparar, né, após ficar um tempo sem os fatores causais, e entrar com os prebióticos e probióticos para montar uma nova flora, uma nova microbiota, que só vai sobreviver se você tirar os fatores causais. Então, como é que se trata doenças inflamatórias, doenças autoimunes? Retirando da sua alimentação o que lhe faz mal. Quem quiser fazer o Food Detect, é um exame que é feito na clínica, pode ir lá fazer, um exame que fica pronto em 40 minutos, 1 hora, é um exame rápido, que já vai te dar 60 tipos de alimentos principais. E existe o exame sanguíneo que eu estou trazendo para a clínica também, para colher direto lá na clínica e ser enviado para laboratórios ou em São Paulo, ou na maioria das vezes até fora do Brasil. O meu projeto futuro de internet é pegar todos os temas que eu venho abordando aqui dessa maneira mais descontraída, aí, mais para leigo, e fazer um formato com desenhos, com lousa, colocar isso de uma maneira talvez um pouco mais visual também. Se Deus quiser, terei um tempo para parar e fazer isso. Obrigado a todos, fiquem com Deus, Nossa Senhora da Aparecida, bom domingo a todos, amém.